Tenho a mesma sensação. Então, os meus 2 objetivos para o dia de hoje, para estes 30 minutos, basicamente, o primeiro é que isto seja divertido. Toda a gente gosta de se divertir? Sim? Alguém prefere coisas aborrecidas? Não? Se preferirem, depois eu envio-vos uma apresentação com 600 slides, letra Arial 3, e portanto podem ficar com um bocado, põe aquilo no play. Eu acho que não só a diversão é necessária numa sessão como esta, como é mesmo imprescindível para a nossa aprendizagem. Eu sou pai de 4 filhotes e não sei se têm crianças pequenas ou contacto com crianças pequenas, mas enquanto eles estão a aprender, não têm problemas de aprendizagem, certo? É só quando nos obrigamos a estar quietos, calados, sentados, virados para a frente, aí é que a malta começa com problemas de aprendizagem. Eu tenho muitos desses. Tive muitos ao longo do tempo desses. Eu estudei na Faculdade de Economia do Porto. Aliás, eu frequentei a Faculdade de Economia do Porto. Assim está a ser, não vos quero enganar já no início da nossa relação. Portanto, tive muitos problemas de aprendizagem ao longo do tempo. Portanto, o meu primeiro objetivo é que isto seja divertido para aumentar a nossa aprendizagem. Parece-vos bem este primeiro objetivo? Sim. O segundo objetivo é que, de facto, haja aprendizagem. Ou seja, isto não é stand-up. Eu não estou aqui para vos divertir, estou aqui para me divertir convosco. Certo? Estou aqui para que isto seja uma experiência partilhada, informal, dinâmica e descontraída. Parece-vos bem? Sim, este segundo objetivo. Pergunta, vou começar aqui uma pergunta. Qual é a segunda atividade que nós, enquanto seres humanos, mais fazemos? A segunda atividade que nós mais fazemos? Dormir. A primeira é respirar, certo? A primeira atividade é respirar. A segunda é? Dormir. Comunicar. A segunda é comunicar. Comunicar é aquilo que nós fazemos todas as horas, todos os minutos, enquanto estamos acordados, e alguns de vocês também o fazem a dormir. Tenham cuidado com isso. Às vezes é assim que elas descobrem. Mesmo quando eu digo, não quero comunicar, isto é comunicar, sabe? Isto está a comunicar. Portanto, eu estou sempre a fazer isto, quer queira, quer não queira. Isto faz-nos pensar que se um extraterrestre chegasse aqui à Terra e observasse esta raça humana, diria assim, estes seres humanos estão sempre a comunicar. Logo, eles devem ser muito bons a comunicar. Eles devem ser muito estudiosos na comunicação. Eles devem ser mestres a dominar esta arte. Porque é assim que eles, por exemplo, conhecem e encontram os seus parceiros românticos. É assim que eles encontram os seus parceiros de negócio. É assim que eles educam as suas crianças. É através da sua comunicação. Portanto, estes seres humanos devem fazer cursos de comunicação, estudar sobre comunicação, ler sobre comunicação, treinar comunicação. Certo? Não. Engraçado. Tal como a respiração. Tal como a respiração, que é uma cena que nós fazemos a todas. Esta fazemos mesmo sempre. Mesmo quando estamos a dormir. Esta fazemos mesmo sempre. E nós simplesmente utilizamos a respiração tal como a comunicação para sobreviver. Certo? Nós aqui estamos a sobreviver. E a pergunta que eu tenho é se é mesmo sobreviver aquilo que nós queremos. Se aquilo que viemos aqui fazer é sobreviver. E eu presumo que a vossa resposta seja não. Porque senão seria estranho vocês, no sábado à tarde, porque por uma vez no ano não está vento na Figueira da Foz, vocês vieram para uma sala fechada, sem luz natural, em vez de ir aproveitar o tempo lá fora. Faz de vocês pessoas muito estranhas, não sei se já repararam nisto. Vieram para um sítio espetacular, sentar-se numa sala. Sexta-feira, não é essa? É quinta-feira. É quinta, pronto, é quinta. Mas em alguma parte do mundo há de ser sábado, que estes fusos horários. Isto faz vocês pessoas estranhas, certo? Mas ainda assim vocês estão cá, porque eu imagino que aquilo que vocês querem não é sobreviver, é criar impacto. Certo? E aquilo que eu acredito que nós, enquanto seres humanos, viemos cá fazer é isto, é criar impacto. Às vezes criar impacto na nossa família. E esse é o impacto que nós queremos. E está tudo certo. Outras vezes é na nossa comunidade que nós queremos impacto. Juntos com os amigos, das nossas pessoas, da nossa freguesia, do nosso conjunto de pessoas à nossa volta. Outros é criar impacto no mundo. Certo? Há pessoas que querem criar impacto no mundo. Quem é que gostava de ter assim, um impacto em grande? Não só na sua família, mas do seu negócio, a sua participação no mundo, criasse assim um impacto, deixasse assim um legado? Bom, muita gente. Há uma pessoa que há muitos, muitos anos também queria isso de criar impacto. Conhecem este senhor? Alguém conhece este senhor? E se eu vos mostrar o nome? Aí conhecem de certeza, certo?
Ignaz Semmelweis. Este senhor queria criar impacto no mundo. O Ignaz Semmelweis é um médico húngaro dos anos 1800 e que, na altura, teve a oportunidade de criar mesmo um impacto a sério. A ideia que ele tinha é uma ideia revolucionária para a altura. E é o motivo pelo qual, pelo menos 50% de vocês estão aqui na sala hoje. Para terem a noção do impacto da ideia dele. E imaginem-se, nos sapatos dele, em 1840, perante uma multidão como esta, no Congresso Nacional de Médicos em Viena da Áustria, não confundir com Viena do Castelo, que é outra, também é muito bonita, mas não foi lá, e ele a partilhar a sua ideia perante os outros médicos. E aquilo que aconteceu foi que o Ignaz Semmelweis foi corrido à gargalhada. A sua ideia não foi só rejeitada, foi ridicularizada. Então, qual foi o problema para ele não ter conseguido chegar até às pessoas? Foi a sua comunicação, certo? Com certeza. Com certeza não comunicou da melhor forma. E reparem que, normalmente, quando há uma comunicação que não funciona da maneira que nós queremos, há 4 coisas que as pessoas normalmente costumam apontar. E a primeira delas é, ele se calhar não conseguiu comunicar porque não tinha autoridade para aquilo que estava a dizer. Não era uma autoridade naquilo que estava a dizer. E muitas vezes as pessoas, tu não és nenhuma autoridade, não és nenhum especialista. Ora, o Ignaz Semmelweis, em 1840, era um jovem médico. Mas também, na altura, nos anos 1800, toda a gente era um jovem, certo? Quando a esperança média de vida é 50 anos, não dá para chegar à terceira idade. A terceira idade é aos 40, não é? Portanto, ele era um jovem médico, mas um jovem que tinha sido muito promissor, um excelente aluno, tinha entrado no Hospital Geral de Viena, era muito reconhecido. Portanto, ele tinha autoridade, ele sabia daquilo que estava a falar e os outros reconheciam-no como autoridade. Então, vocês devem estar a pensar, se calhar a ideia que ele propôs não estava comprovada, não tinha provas, certo? Ele propôs uma teoria. Só que não, porque ele tinha experimentado esta hipótese há 2 ou 3 anos no Hospital Geral de Viena, do qual ele era um dos responsáveis, e tinha conseguido resultados extraordinários. Portanto, havia provas daquilo que eu estava a dizer. Aí as pessoas dizem assim, ok, mas se calhar o tema não era muito importante. Se calhar não era uma coisa assim mesmo a sério e importante. Então vou-vos dizer o que era o tema. O tema era uma infecção, uma sepsis, que aparecia normalmente nas mulheres parturientes, no momento em que estão a dar à luz, e que tinha uma taxa de mortalidade acima de 50%. E por isso é que a resolução dele permite que mais de metade de nós estejamos aqui hoje na sala. Era absolutamente mortal, era uma das causas de mortalidade infantil e de mortalidade das mães no momento do parto. Há poucas coisas mais importantes do que esta que eu digo, certo? Toda a gente é importante, mas estas pessoas, neste momento da vida, é ultra importante. Portanto, importância também está. Então, já sei, não era simples o conceito que ele apresentou e as pessoas não o conseguiram compreender, certo? Eu vou-vos mostrar qual é o conceito que ele apresentou e vocês serão os juízes se é simples ou não. Aquilo que ele propôs foi lavar as mãos. Já foi mesmo isto. Lavar as mãos. O Ignaz Semmelweis, lembrem-se que em 1800, mesmo estas pessoas, altamente cultas, altamente inteligentes, não acreditavam em coisas que não conseguiam ver. E, portanto, os germes, a ideia de germe era uma cena que não fazia sentido na cabeça deles. E ele propôs uma coisa muito simples, baseada nos estudos deles, que ele percebeu que os médicos que assistiam aos partos também eram os médicos que davam aulas, que faziam autópsias. E que depois iam das autópsias para assistir os partos. E eu imagino que eles limpassem as mãos. Mas não as desinfetavam, não as lavavam as mãos. E a única coisa que ele fez lá no Hospital Geral de Viena foi isso. E a taxa de infecções passou de 80 e tal % para menos de 10%. Assim. E ainda assim ele foi ridicularizado. Vocês se calhar têm uma ideia que é, vocês são uma autoridade nesse tema. É uma ideia simples, tem resultados comprovados e é importante para as pessoas, mas às vezes o resultado é este. E qual foi o cocó do Ignaz Semmelweis? Ele foi despedido do Hospital Geral de Viena. O hospital reverteu aquilo que ele estava a fazer e a taxa de infecção voltou a subir. Ele foi para a sua cidade natal de Peste, na Hungria, que fica do outro lado do Buda, daí o nome, Budapeste, são 2 cidades que se juntaram. Na maternidade lá implementou a mesma coisa, as taxas voltaram a descer. Ele publicou livros, publicou estudos e foi sempre ridicularizado.
acabou passado muito pouco tempo num hospício e morreu com esgotamento nervoso. Imaginem o que ele tinha conseguido para a humanidade se dominasse esta ferramenta da comunicação. Às vezes fala-se que a comunicação é uma soft skill, certo? Eu acho que é uma critical skill, uma essential skill, uma life-saving skill. E se calhar vocês têm aí ideias incríveis, ideias simples, ideias poderosas, ideias impactantes, e que não estão a criar o impacto que elas podem criar, que não estão a libertar a vossa luz da maneira que podem libertar, porque não estão a dominar a parte da comunicação. Ora, rápido diagnóstico. Pergunta para resposta de braço no ar. Quem é que já sentiu que teve que repetir uma mensagem muitas vezes para outra pessoa e eles não compreenderam e de repente vem alguém de fora diz exatamente a mesma coisa, eles dizem uau, isso é grande ideia. Não só com os vossos filhos, com outras pessoas também. Quem é que já sentiu que à sua frente estava o cliente perfeito para aquilo que vocês fazem? Mesmo aquela pessoa que era perfeita para a vossa ideia. E no final da vossa interação, ele foi-se embora porque nós não conseguimos fazer ou entender isso. Quem é que já teve uma oportunidade de networking, por exemplo, dos vossos grupos, ou que esteve numa conferência como esta, ou que esteve até perante num palco a fazer algum tipo de apresentação e que no final disse assim, isto não teve um impacto comigo, eu acho que as pessoas não perceberam mesmo aquilo que eu estava a dizer. Quem é que está sentindo? Pois é. Então, o que é que eu vou partilhar hoje convosco são as 3 chaves mágicas para que podemos utilizar em todas as nossas interações, sejam elas um para muito, sejam elas online ou offline, estejamos nós presencialmente, por Zoom, por vídeo, por chamada, nós podemos aplicar estas 3 chaves mágicas. E já vos vou explicar porque é que mágica está entre aspas. Estas 3 chaves são o resultado de uma série de experiências que eu tenho vindo a fazer ao longo dos últimos 45 anos, é a minha idade, mas principalmente ao longo dos últimos 18 anos que ando a estudar isto mais atentamente. E deixem-me falar-vos um bocadinho de como é que estas chaves mágicas surgiram. Portanto, eu já vos disse que me chamo Ricardo Peixe, tenho 45 anos, tenho 4 filhotes. Quem é pai ou mãe? Quem é que não é, mas gostava de ser? Olhem uns para os outros, troquem números de telefone. Assim que aconteceu com a Bárbara. Não foi, não é? Ela que disse que isto costuma dar frutos. Pode ser que seja assim. Eu tenho a Sofia vai fazer 18 anos agora em outubro. E sempre que eu digo isto eu pauso um bocadinho para me deixar habituar a esta ideia. A Sofia vai fazer 18, a Dani tem 12, o Miguel tem 11 e a Mafalda tem 5 anos. Portanto, temos aqui uma casa cheia de fantásticos comunicadores. Fantástico. Ótimos vendedores. Eles utilizam uma tática, não sei se está no livro do José Carlos, que é manipulação emocional rasca. Basicamente dizem assim, por favor. E pronto, eu tenho dificuldade. Aquilo é difícil, é uma luta difícil. Tenho quase um gato. Quase, porque ele foi resgatado e, portanto, a gata não tem a cal. Eu estive a medir, aquilo dá 0,97 de gato. E, portanto, não posso dizer que tenho um gato que, na verdade, não tem uma par. Mas não fomos nós que fizemos nada, ela já veio para lá, sim. E como é que esta cena surgiu da comunicação? Eu não sou propriamente uma pessoa tímida, não sei se já tinham reparado. Não sou propriamente uma pessoa tímida, apesar de eu ter timidez dentro de mim, tal como todos nós. Só que eu, quando era muito miúdo, muito petis, descobri uma estratégia que simultaneamente me safava em situações sociais embaraçosas e de problemas, que era fazer uma graçola, fazer uma piadola. Ora, o que é que um miúdo, quando descobre uma estratégia que funciona, o que é que ele faz? Repete mais. E, portanto, foi isso que eu fiz, repeti mais. Quando eu entrei para a escola, foi uma estratégia que eu utilizei muito. Porquê? Eu, quando entrei para a escola, já me chamava Peixe, portanto, não sei imaginar as piadas que eu vi sobre o meu nome. Já usava óculos, os óculos desde 1 ano de idade, já era estrábico e continua a ser, portanto, eu vi todas as piadas sobre todos os tópicos. Aliás, na altura não se chamava bullying, se chamava-se vida. Não sei se se lembram dessa coisa. Nós só éramos gozados por 2 coisas, que era por tudo e por nada. E os miúdos conseguem ser muito maus. Eu, inclusive. E então, como é que isto me safava? Safava-me porque eles mandavam uma piada, mas eu conseguia responder às piadas, o que me
transformava aqui, ok, eu não recebia assim tantas, não é? Ora, quando nós repetimos uma estratégia muitas vezes, tornamos-nos especialistas, certo? E eu tornei-me um especialista, tornei-me o palhaço. Todas as turmas têm um palhaço da turma, certo? E eu era o palhaço da minha turma. Quem é que era o palhaço da sua turma? Temos alguns que éramos o palhaço da turma, certo? É uma estratégia. Reparem, ser o palhaço da turma é, na maior parte das vezes, espetacular. É espetacular, não posso negar. É espetacular porquê? Dá-nos bem, temos amigos, a malta ri-se, quem está connosco. Portanto, é muito fixe ser o palhaço da turma. Até ao dia. Até ao dia, preciso dia, em que queremos ser levados a sério. E aí ser o palhaço já não é nada divertido. E eu posso-vos contar muitas histórias, mas vou-vos contar só uma. Eu na faculdade fiz parte da Tuna Académica da Faculdade de Economia. Para quem não sabe o que é a Tuna, é um grupo de estudantes que se reúne para debater os grandes temas da atualidade, criar apontamentos, ver as grandes obras. Eu costumo dizer que eu entrei na Tuna porque por acaso estava na Faculdade de Economia, portanto acabei por fazer esse curso. Eu na Tuna era Relações Públicas, que basicamente faz muito disto aqui, não era? Apresentava a Tuna, arranjava espetáculos, etc., uma série de coisas, e a certa altura estamos a organizar o nosso espetáculo dos 10 anos, o 10º aniversário da Tuna. E fizemos o espetáculo no Teatro Rivoli, no Porto, que é uma sala de espetáculos icónica, lindíssima, espetacular, 900 lugares, e nós, no dia em que pusemos os bilhetes à venda, esgotamos o auditório, esgotamos o Teatro Rivoli. E imediatamente alguém disse, devíamos abrir outra data. Certo? Tipo Coldplay, não é? Esgota esta, fazemos outra seguinte. E eu disse assim, ó pessoal, nós esgotamos isto neste dia. Mas reparem, todos nós compramos muitos bilhetes para começar. Para os nossos amigos, familiares, né? Portanto, nós garantimos. E depois houve malta da faculdade que comprou também. Haverá assim tantos mais que não compraram e querem ir ao espetáculo para abrirmos outra data? São 900 lugares. E alguém disse assim, se até o peixe acha que isto é má ideia... E eu fiz isto que vocês fizeram, ri-me. Mas dentro de mim caiu ali uma fichinha. A fichinha do... é assim que as outras pessoas me veem. E eu percebi que para criar impacto tinha que começar a fazer coisas diferentes. E foi esse o meu processo, o meu início de começar a descobrir outras ferramentas de comunicação, coaching, PNL, neuroestratégia, uma série de coisas que provavelmente vocês já ouviram que hoje não vamos ter tempo aqui para falar, mas que no fundo fizeram com que durante os últimos 18 anos eu tivesse a oportunidade de trabalhar com as tais mais de 200 organizações, mais de 70 mil pessoas, de falar em palcos muito grandes e outros muito pequeninos, de falar às vezes com grupos muito pequenos e outros grupos muito grandes, e que permitiu esta síntese das tais 3 chaves mágicas. E porquê que eu lhe chamo mágicas com aspas? Porque a magia não existe, certo? No momento em que normalmente eu digo isto, a plateia desata num ó gigante, vocês estavam distraídos, portanto eu vou repetir. Porque a magia não existe. É verdade, ainda bem, foi mesmo já tinham descoberto essa. Eu sou fã de magia, eu sou um apaixonado por magia, desde o David Copperfield. Lembram-se do David Copperfield? Não, já sei a vossa idade. David Copperfield costumava dar na RTP1, para quem não sabe o que é RTP1, é a cena antes do Netflix, quando vocês ligam a televisão. Antes de clicarem no Netflix, o canal é RTP1. Ele dava especiais onde fazia... E eu comecei a ficar entusiasmado por isso e a perceber que, no fundo, há pessoas que não gostam de magia porque acham que isso é enganar as outras pessoas. E eu adoro magia porque me permite perceber que o impossível, aquilo que à minha frente parece impossível, pode acontecer. Se eu perceber o processo, a magia não existe. O que existe é o processo. Se eu dominar o processo, acontece magia. Eu gosto muito disto, até porque depois dá para fazer metáforas giras. Eu vou-vos explicar isto com uma metáfora. Eu tenho aqui... Vou ter que pousar o microfone, mas vocês ouvem bem assim também? Sim? Bom, então, eu tenho aqui um baralho de cartas e vou pedir a ajuda aqui do público. Com este baralho de cartas, vou pedir, como é que se chama? Tânia. Vou pedir aqui à Tânia que ela selecione uma carta e não deixes, Tânia, que eu te influencie de qualquer maneira na carta que tu vais escolher. Vou passar assim pelas cartas e tu apontas para uma delas, ok? Quando quiseres. Esta aqui, ok. Certeza que é esta?
Não queres a anterior? Não queres depois? Não queres mesmo trocar? Não te influencia nenhuma. Então, vais tirar a carta, eu vou-me virar de costas, tu vais ver a carta, mostrar a carta às pessoas todas, ninguém me diga qual é a carta, mostra, certifica que toda a gente vê qual é a carta. Se não conseguirem ver qual é a carta, eu ao fundo, não digam às outras pessoas que não vão ouvir. Muito bem. Tá? Então, guarda a carta e agora. O mágico normalmente tem várias formas de procurar descobrir qual é a carta que a tem de escolher. A primeira delas é ele influencia qual é a carta que escolhe. Chama-se isto um force card. Certo? Eu forcei uma carta. E, portanto, apesar dela achar que isto foi tudo ela, que decidiu que era aquela, na verdade fui eu que fiz isto. Não fui eu, porque eu não sei isso. Eu não preciso ser mágica séria para fazer essa cena, não sou eu. Outra forma é eu ler as expressões faciais da Tânia quando ela tenta procurar, eu faço-lhe umas perguntas e ela diz-me as respostas e eu tento ler onde é que ela está a mentir, né? Procurar estas, às vezes, micro-expressões. Portanto, se eu perguntar, vais dizer que sim a todas as perguntas que eu fizer, está bem, Tânia? A carta é de paus. A carta é de espadas. A carta é de copas. A carta é de ouros. Okay. Viram? Ou seja, sei que não é de paus porque houve ali aquela hesitação que ela não sabia se iria dizer que sim. Podia fazer isto, mas isto também implica aqui muita coisa, não? Há outros que fazem uma cena de mentalismo, não é? Quer dizer assim, imagina a tua carta aqui à frente. Imagina a carta em grande, assim, com as pintas da carta, imagina o naipe da carta aqui. Podia fazer isto, mas eu não sou mentalista. Não dá. Portanto, eu vou fazer da forma mais simples que eu conheço, que é, eu vou, basicamente, dividir. Esta também era fácil. Vou dividir aqui, põe aqui no meio, basicamente aqui no meio, em cima. Portanto, a carta virada para baixo, coloco as outras viradas para baixo e com todas as cartas viradas para baixo não dá para descobrir. Mas, se eu estalar os dedos e fizer este passo e disser uma palavra mágica como Portugal Business Sun, a carta da Tânia magicamente vira-se ao contrário no baralho e em vez de estar virada ao contrário como estas, está virada para cima, a não ser que isto não tenha funcionado. Também pode dar. Às vezes os truques não funcionam. Ou então demoram só um bocadinho mais a funcionar. Ou então... Peraí. Vamos lá. Compraste isso no chinês? Comprei isto, exatamente. Comprei isto no chinês. E agora... Mas isto acontece com a tecnologia. É assim, às vezes não funciona. Para os momentos não funciona. Já viu? A magia não existe. O que existe é processo. E quando o processo acontece magia. Portanto, ao caso não funcionar, é quadra de copas por todas as cartas são a quadra de A magia não existe, o que existe é processo. Quando dominamos o processo, transforma-se em magia. A magia acontece. Ora, estas chaves mágicas funcionam da mesma forma. Eu tenho que dominar estas chaves para fazer essa magia acontecer. Obviamente, eu tendo 4 minutos, não tenho tempo para vos explicar todas, em pormenor, todas as partes da chave mágica. Nem era esse o meu objetivo. O meu objetivo é despertar-vos a curiosidade suficiente para que, de facto, depois vão procurar essas chaves mágicas. Vão procurar conhecer. Faz sentido? Sim? Bom. Já criei curiosidade suficiente sobre as chaves para poder apresentá-las agora? Então, vamos aqui. Chave número 1. Quem é que trouxe pelos mãos da fila? Quando vocês veem uma notícia, sabe, no Correio da Manhã, num destes vários canais de notícias, todos eles muito necessários, sabe? Quem é que torce pelo criminoso? Quem é que diz assim, quem dera que este ladrão se safasse, que este assassino se safasse? Não? Ninguém. A não ser que seja na Casa de Papel. Ou no Dexter, não é? Porque o Dexter só mata os maus, não é? Ou no Breaking Bad, ou em qualquer outro sítio, certo? Porquê? Porquê que nós, nessas situações, até conseguimos torcer pelos maus? Porque as séries e os filmes são ótimos a trabalhar esta primeira chave, que é a conexão. Como muito bem, há pouco o Zé Carlos falou, se eu não criar uma ligação com o meu cliente, não tenho hipótese de o influenciar. Nós, uma velhinha máxima das vendas é eu compro pessoas de quem gosto e em quem confio. E se eu não criar conexão, não confio. E se não confiar, isto há de sempre ser uma luta, não há de ser uma parceria. E, portanto, mais uma vez, como ele muito bem disse, eu tenho que me alinhar com o meu cliente para ser parceiro dele e não ser um competidor.
Por isso é que a malta foge da palavra vendedor, certo? Quem é que é vendedor? Ninguém. Vocês são Key Sales Account Managers, não é? Business Consultants of the Night in the Fire of the Sky, não é? Isso é uma cena em inglês, certo? É mais sexy. Nós fugimos dessa palavra, porque essa palavra, na mente das pessoas, está um bocado indicada com isto é uma luta, quando na verdade não é. E eu tenho que ser um parceiro para o ajudar a chegar lá. Quanto melhor eu for a criar esta conexão, mais fácil é eu conseguir, de facto, influenciar o meu cliente. Como muito bem o Zé Carlos disse também, há muitas ferramentas que nós podemos trabalhar. Há um mindset, há uma mentalidade que é fundamental, que é ter genuíno interesse pela pessoa que está à minha frente. Se eu não quiser saber dela, ele vai cheirar essa cena, certo? Smell the bullshit. Não é? Ele vai, está aqui qualquer coisa que não me parece. Portanto, a primeira parte é mesmo eu ter genuíno interesse pela outra pessoa. Segunda chave, quem é que tem as melhores ideias? Então, pergunta para vocês. Vocês sentem-se mais motivados a fazer uma coisa que foram vocês que tiveram a ideia de fazer e decidiram fazê-la, ou se alguém vos mandar fazer? Se for minha, se a ideia for minha, se fui eu que decidi fazer. Se alguém me mandar fazer, eu digo, não dá, então se calhar, certo? Então como é que nós fazemos isso? Como é que nós pomos as pessoas a serem elas a decidir e não nós a mandarmos fazer? Através de perguntas. Certo? Através de perguntas. Obviamente, de boas perguntas. De perguntas direcionadas. De perguntas interessantes que façam a pessoa chegar ela própria à conclusão e não eu à conclusão. Um dos projetos que o Tim tem que eu mais adoro é a Brave Academy, onde de facto ensinam as crianças a pensar e não as crianças a decorar a informação. Foi um dos motivos pelos quais eu tive muitos problemas de aprendizagem quando estava a crescer. Nunca ninguém me perguntou o que é que eu achava. Perguntavam-me só o que é que diz Adam Smith da mão invisível. Era isso que me perguntava. O que é que está escrito no livro? Não é o que é que tu achas sobre isso. Quais são os teus pensamentos sobre isso? Onde é que tu vês isso acontecer? Quando nós utilizamos as perguntas mais do que as respostas, é a pessoa que chega à conclusão. Basicamente é o tal de deixá-los comprar em vez de ser eu a vender. Eu simplesmente coloco as perguntas para eles tomarem as decisões. Quando eu sou muito bom a fazer isso, de repente as pessoas sentem-se influenciadas por mim, sem serem influenciadas, sem estarem elas próprias a dizer este tipo que me obrigou a fazer qualquer coisa. Faz sentido, pessoal? Sim? E, finalmente, chave número 3 é a mais ancestral, antiga forma de transmitir mensagens. Qual é a forma mais antiga e ancestral de transmitir mensagens? Antes de haver história, já se utilizava esta forma. Porque a história foi quando nós começamos a escrever, certo? Antes de haver escrita, já se transmitia coisas. Como? Através das nossas histórias. Certo? Através das nossas histórias. É precisamente através das histórias que nós, desde tempos imemoriais, passamos informação, por exemplo, aos nossos filhos, certo? Eu posso dizer aos meus filhos, Miguel, se tu enganares outras pessoas, elas vão ficar a duvidar de ti, Miguel. E isso vai ser mau para o teu futuro. Pois um dia podes precisar delas e elas não se acreditam que tu precisas de ajuda. E o Miguel vai dizer, claro, meu progenitor masculino. Compreendi completamente essa mensagem. Ou, conto-lhe a história de um menino que gritava louco. E a mensagem está lá. E está muito mais premente, até porque quando eu conto uma história, de repente eu não tenho filtro consciente. Há uma parte de mim que simplesmente diz, então, qual é a história? O que é que aconteceu aos caranguejos? Diz-me lá uma vez. De repente eu estou simplesmente a ouvir o que está ali e não tenho o meu filtro racional de isto é uma informação que está a tentar me influenciar. Não, estou só a contar uma história. Portanto, os melhores contadores de histórias, obviamente, tal como eu estava a dizer, storytelling, eu estou a contar uma história com o intuito de transmitir uma mensagem, não só contar histórias por contar. Quanto melhor vocês forem a criar histórias para resolverem objeções, não têm que resolver as objeções, porque a história resolve. Quanto melhores forem a criar histórias para saber coisas que querem do cliente, mais conseguem saber porque ele vos vai dizer. E, portanto, é quando nós dominamos estas ferramentas que nós conseguimos cada vez mais chegar ao ponto onde nós queremos. Ora, só para, como me deram mais 2 minutos, só para acabar a partilhar uma framework para contarem histórias que vai funcionar em todas as histórias. É assim que todas as histórias criam. Primeiro, todas as histórias têm que ter um protagonista, certo? Sem protagonista não há histórias.
quanto mais próximo o vosso protagonista for da pessoa com quem vocês estão a contar a história, quanto mais conexão ela criar com o protagonista, melhor é a história, certo? Depois, o protagonista quer alguma coisa. Há um objetivo, um sonho, um desejo, uma meta, um ponto B. Ele quer alguma coisa. Se o protagonista não quiser nada, não há nada. Ok? Terceira coisa. Há um... O que é que falta aqui? Tem um protagonista, tem um objetivo. O que é que falta aqui para a história ser boa? Vilão. Eu tenho um vilão, um obstáculo, um problema. Eu tenho que ter alguma coisa que me impede de chegar até aquele objetivo, certo? Imaginem um filme. Vocês vão ver um filme que era um tipo que queria chegar até ali e depois chegou. Quem vai ver esse filme? Certo? E, portanto, mais do que a história em si, a forma como eu conto a história, como eu falo sobre o obstáculo, como eu falo sobre o objetivo, vai vender essa história. Okay? Para quem quiser saber um bocadinho mais sobre isto, eu tenho aqui este código, leva-vos a uma página do meu Instagram. Se vocês fizerem um comentário nesse post do Instagram, recebem automaticamente um linkzinho para terem um e-book onde eu falo mais sobre estas 3 chaves. Portanto, basta deixar lá um comentário sobre o que é que vocês acharam desta palestra e recebem logo uma mensagem de cenas automáticas de inteligência artificial. Uma cena automática é dizer, olha, descarrega aqui o teu e-book, e, portanto, podes descarregar aqui o teu e-book. E para terminar, é só tirar aqui uma foto convosco, assim, quando chegarem lá, está lá uma story com a foto de nós todos. Parece-vos, não é? Sim. Não fiquem tão entusiasmados. Agora contenham-se um bocado, por amor de Deus. Então, já se conseguimos tirar aqui uma foto com toda a gente. Põe assim os braços no ar, olha. Muito obrigado. Então, malta, muito obrigado por ter visto.